Fala galera, eu tô aqui com um bate-papo na FATEC Game Week para dessa vez entrevistar o Marcos Gonçalves. Ele é formado em programação pelo Senac, pós-graduado no caso, e atualmente ele trabalha como game tester. Muito bem. Marcos, conta pra gente como foi que você direcionou a sua profissão, você que não era inicialmente formado em games, né, em produção de games, como que você direcionou essa sua profissão, a sua carreira, pro lado dos jogos? Bem, desde pequeno eu sempre tive interesse em trabalhar na área de jogos. Então, quando eu tive que escolher uma graduação, no caso, não tinha graduações em jogos. Quando eu já estava lá pelo meu terceiro ano da faculdade, foi quando surgiu a primeira graduação, que era da AMB, se eu não me engano, a AMB Morumbi. E aí não valia a pena, eu já estava no terceiro ano de engenharia, não valia a pena eu largar na metade do curso, já ter deixado metade de um apartamento lá pago lá na faculdade para começar de novo. Então eu achei que seria mais vantajoso terminar a faculdade e aí então ir atrás de uma pós. Só que como eu sempre tive interesse na área de jogos, eu comecei desde a época da faculdade procurando cursos livres. Na época eram todos péssimos, basicamente, né? Mas era a única experiência que eu tinha no começo era aquilo, né? Então eu comecei a me direcionar desde essa época de faculdade, fazendo esses cursos livres, para poder ter uma noção do que era o mundo de jogos, como que era desenvolver. E assim que eu terminei a graduação de engenharia, que é a minha graduação em engenheiro de automação, não tem nada a ver, no ano seguinte eu já fiz a minha pós lá de jogos no Senac. E aí já fui encaminhando, né, meu rumo indo em direção ao mundo dos jogos. Entendi. E qual que você acha que é o maior desafio de trabalhar nessa área aqui no Brasil? A gente tem um mercado consumidor gigante, mas a gente tem uma produção de jogos ainda muito pequena. Eu acho que o maior desafio atualmente é o know-how, é o conhecimento. Porque nós não temos dinheiro para queimar aprendendo e nós não temos ainda escolas que estão, digamos assim, com know-how pesado para passar para os seus alunos. Então a gente tem que aprender fazendo, só que a gente tem que aprender fazendo por conta própria. Então você tem que ficar, se você quer ser um desenvolvedor, você tem que começar a fazer projeto pessoal. Você começa a ter que fazer... Você tem que dar a cara a tapa, Você tem que dar a cara a tapa, não tem jeito. Mas em compensação, o lado bom é que quando a pessoa consegue se tornar boa fazendo isso, ela é realmente muito boa. Porque como você aprendeu da pior forma possível, digamos assim, quase mais nada te surpreende. Mas acho que seria uma forma muito difícil, mas uma forma que funciona. Exatamente. Agora, o que você espera do mercado de games aqui no Brasil? Não no sentido consumidor, porque afinal de contas a gente sabe que o Brasil é um mercado consumidor gigantesco. Sim. Eu me refiro com relação ao funcionário, quer dizer, o profissional qualificado para trabalhar nessa área aqui. Olha, eu acho que bons ventos estão soprando, porque a gente percebe uma mudança. A gente percebe recentemente bons jogos sendo lançados, como o Aritana, como o Chrome Squad, o Thorin. Tem vários outros jogos, por exemplo, assim, o pessoal da Digitemp, que lançou o Digaway, conseguiu ter uma feature muito boa dentro da Apple. Então a gente começa a ver que estão engatinhando, estamos começando a ter os primeiros bebês que estão começando a dar as suas caras, a tapa. Então assim, nós estávamos numa era de engatinhar, hoje nós estamos caminhando. Eu espero que no futuro nós estejamos correndo e dando pirueta. Tomara! Mas assim, a gente ainda está naquela fase de caminhar. Então, alguns estúdios estão começando a desenvolver o seu know-how, alguns estúdios conseguiram essa proeza de aprender como fazer jogos. Então a gente está começando a melhorar, mas ainda são poucos e bem distribuídos. Então eu espero que surjam mais empresas como essa, né, assim, que surjam mais pessoas dispostas a encarar esse mercado que é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Então eu espero que eu acredito que nós estamos em ventos de mudanças. Pelo menos é o que parece. A pergunta seguinte, ela está diretamente relacionada com isso. É interessante porque, apesar do Brasil ser um mercado consumidor gigantesco para jogos, a impressão que me passa é de que o brasileiro não consome jogos produzidos aqui no Brasil. De que é mais fácil vender esses jogos para o mercado lá fora nos Estados Unidos do que aqui. Por que você acha que vender o que é produzido aqui é tão difícil? Por alguns motivos. O motivo número 1 que eu acredito é a mídia. Porque eu não digo a mídia no caso de forma pejorativa ou de forma maliciosa. Eu quero dizer o seguinte, os caras têm muito dinheiro lá fora para investir na nossa mídia.
Então a gente percebe, tipo assim, quando, que nem, por exemplo, teve um ano passado, se não me engano, eu tava andando na linha amarela e tinha um cartaz enorme do próximo Splinter Cell. Sim. Então, Eu já vi propaganda do Assassin's Creed em outdoor na estrada. Então, essas pessoas elas conseguem fazer um marketing agressivo que mostra os produtos deles aqui. Nós ainda não temos esse potencial, então muitas vezes a gente tem que depender de propaganda gratuita, ou aquela propaganda que acaba surgindo por ser uma novidade. Como, por exemplo, o Thorin. O Thorin conseguiu grande destaque na mídia, principalmente porque ele foi o primeiro jogo com a Lei Rouanet. Então, muitos jornais fizeram, assim, o jogo é ótimo, é maravilhoso, eu comprei, mas assim, a grande maioria das entrevistas era questionando essa questão da Lei Rouanet, era questionando como que eles conseguiram, foi a questão da novidade. Teve outros estúdios que conseguiram o seu lugar ao sol, por motivos variados, né? Por exemplo, o pessoal do Chrome Squad, lá da Behold. Foi uma ideia genial, né, do esquadrão de Power Rangers, e aquilo caiu na boca do povo. Então, assim, a gente depende muito ainda dessa mídia que ela surge espontaneamente. Olha só. Então, eu acredito que quando isso acontece, os jogos que são produzidos no Brasil acabam vendendo para brasileiros. Só que o pessoal lá de fora está muito mais interessado no que está sendo acontecendo aqui. Isso é uma verdade. Então, às vezes, assim, e fora que muitas vezes vender para brasileiro, desculpa o termo que eu talvez use agora, mas é difícil porque o brasileiro muitas vezes não sabe bem o que ele quer. Interessante. Isso é um questionamento realmente bem interessante. Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, eu já vi muita gente falando que queria um jogo brasileiro, que baseasse na cultura brasileira, que tivesse um personagem brasileiro, que mostrasse o nosso folclore, e temos o Aritana. E nada. Pergunta pro Dwight, que tá apresentando agora, se ele teve boas vendas brasileiras. Não teve. Eu posso dizer pra você, eu que também não trabalho com jogos, mas eu trabalho com um canal no YouTube. E eu recebo muito feedback das pessoas dizendo, eu quero que seja feito isso, seja feito aquilo. E aí você faz e a galera acha ruim. Exatamente. A galera não sabe o que quer. Exatamente. Então o que acontece? Acaba sendo, digamos assim, mais proveitoso você tentar... Que tem muita gente que reclama de um jogo brasileiro que é feito sem ter língua brasileira. Teve muita gente assim. Só que assim, o pessoal tem que lembrar que localização é um negócio que requer dinheiro. Fazer um jogo em inglês é sem dúvida nenhuma muito mais conveniente do que fazer um jogo em português. É um negócio assim, porque você fala assim, se você vai fazer... Se você fala assim, se eu tenho que fazer para um idioma apenas, eu vou fazer em português PTBR, eu vou fazer no inglês. Sendo que normalmente as vendas lá fora são muito mais fortes do que as vendas aqui dentro. O que acontece muitas vezes, a pessoa lança o jogo somente no inglês, se ela tiver lucro, aí ela vai lá e faz uma versão PTBR para ter uma questão assim como se fosse um DLC ou um update e acaba fazendo. Quando a empresa já tem um porte para poder fazer uma localização logo de começo, com certeza ela vai fazer, entendeu? O pessoal da Behold fez localização, já colocou o jogo em brasileiro logo de começo. O pessoal do Digitem, que é o Digaway, fizeram também. O pessoal da Itana colocou também em português. Então o pessoal, quando dá, eles fazem. Só que as pessoas têm que entender que, tipo assim, nós temos que pagar contas, nós temos que fazer com que o jogo nos mantenha, né? A nossa profissão. Que nem teve gente reclamando do preço de venda do Thorin, falando que era R$23 era muito caro. Gente, é baratíssimo. Eu achei absurdo, R$23 era a versão de luxo, né? Digamos assim, que já vinha com o OST. É barato, sim. Tá muito barato. Você não foi no McDonald's, você compra. Sim. Geralmente a gente usa isso exatamente como parâmetro, né? Deixa de comer ali no McDonald's um dia e você já resolveu os seus problemas. Exatamente. E aí o pessoal tinha gente reclamando, falando que para brasileiros tinha que ser gratuito. Então a verdade é assim, tem muito brasileiro que simplesmente quer reclamar. Sim, isso é uma das coisas que algumas pessoas que eu já andei conversando sobre o assunto comentaram. Aquela questão do eu quero criticar, eu quero comentar e eu vou falar qualquer coisa. Simplesmente porque quer ter os 15 minutos de aparecer e deixar o desenvolvedor nervoso. Sim, serve pra isso. Pra deixar o desenvolvedor nervoso. Exatamente. Olha, eu vou fazer uma pergunta que pra você vai ser muito redundante, porque ele acabou de dar uma palestra sobre isso, mas a pergunta é, você é game tester, Sim. Então pra todo mundo é o emprego dos sonhos. Quando eu era criança, eu sonhava, já pensou que maravilha eu ficar 8 horas do meu dia jogando videogame? Ia ser perfeito. Mas não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Não é. E resumidamente, explica pra galera que vai assistir essa entrevista o que seria um game tester de fato. Game tester, ele é um responsável
da pipeline de desenvolvimento do jogo pela parte de testes. Então você já pega a diferenciação entre jogar e testar. Quando você está jogando, você está de certa forma se divertindo, você está aproveitando, você está se entretendo. Quando você está testando, você está, digamos assim, tentando descobrir todos os problemas que tem naquele jogo. Então você não está de fato jogando, você está lá, embora você esteja lá com o controle na mão, se você estiver jogando um jogo de corrida, tipo Mario Kart, qualquer coisa assim, você não vai estar no fluxo normal. Você vai estar batendo em cada parede que você vê pela frente, você vai estar batendo em todos os carros, você vai estar tentando fazer o carro virar pirueta. Você está querendo, tipo assim, se possível, se você conseguir tirar o carro fora da pista, é melhor para você. Beleza. Porque você tem que descobrir até onde vai o limite do jogo, até onde acontecem os problemas do jogo. Seja ele na parte de compras, seja ele na parte de multiplayer, seja ele na parte de qualquer coisa. A sua intenção como tester é descobrir os problemas do jogo. Então, você não joga, você fica o tempo todo ali, tipo, pestaneando, você vai jogar a mesma fase 10, 15, 20 vezes. Você gostando do jogo ou não, gostando do gênero que você tá jogando ou não. Gostando do jogo ou não, gostando do gênero ou não, seja assim, eu falo assim, nossa, eu adoro jogo de FPS e tiro. Se colocarem na sua mão Fazendinha Feliz, você vai ter que testar o Fazendinha Feliz. Fazendinha Feliz. Entendeu? Não tem jeito, é uma profissão. E como profissão tem os altos e tem os baixos. Você vai pegar jogo que você gosta, você vai pegar jogo que você não gosta, você vai ficar pouco tempo em alguns jogos, vai ficar muito tempo em outros. É questão. É como é a profissão mesmo. É desse jeito. E bom, só pra poder fechar, é uma enquete que eu vou fazer com todo mundo. E a pergunta é: qual é o seu gênero de jogo favorito? RPG. RPG, sempre de RPG. E qual que é o seu jogo favorito de todos os tempos? Aquele que você, não importa quantas vezes você já tenha jogado, você sempre senta pra jogar e continua sendo maravilhoso. Olha, eu parei de jogar esse ano, porque chegou uma hora que eu falei assim que eu tenho que tomar vergonha na cara. Mas foi Ragnarok. Uau! Eu esperava tudo menos Ragnarok. Não, isso foi surpreendente. Foi Ragnarok porque Ragnarok eu joguei ele desde o beta. Uau! E eu parei de jogar esse ano. Então coloca aí uma bagagem de 11, quase 12 anos jogando esse jogo. Eu falei, chegou uma hora que eu falei, uau! Chega! Já foi convidado pra ser GM do servidor. GM não, mas assim, zerou tutor, tudo mais lá. Gente, eu esperava tudo menos isso. Exatamente. Galera, eu acabei de conversar aqui com o Marcos, o bate-papo foi bem legal. Lembrando que a gente está participando de um evento que é a FATEC Game Week, que é organizada pelos alunos que estudam um curso de game... Não é game design, Felipe, como é que eu falo? Desenvolvimento de jogos, é diferente. É igual, só que diferente. E bom, muito prazer. Muito obrigada também pela oportunidade. E é isso aí, galera. Até mais. Até mais.